Recebi Jesus como meu Salvador, mas eu não tenho compromisso algum com o Evangelho, com a palavra. Leio a Bíblia e não tenho interesse em praticar, porque de repente isso não é para mim. Mas creio em Jesus. Saiba que isso é o... Estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem da Bíblia. E hoje eu estarei compartilhando a mensagem que eu li no Novo Testamento. E essa mensagem fica em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 3. E essa mensagem está dizendo assim: pois amar a Deus é obedecer a sua palavra. E a sua palavra não é difícil de obedecer. E a palavra está no Novo Testamento da Bíblia. Porque somente quem é filho de Deus consegue vencer o mundo. E através desta fé, na prática do Novo Testamento da Bíblia, a vitória é certa. E quem pode vencer o mundo? Como está falando aqui no versículo 5. Quem pode vencer o mundo? Somente aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crer que Jesus é o Filho de Deus, como nós lemos no começo, crer significa estar praticando a palavra, praticando tudo aquilo que estiver aprendendo no Novo Testamento da Bíblia. Somente essas pessoas conseguirão vencer o mundo. Então, esse movimento que existe em dizer que eu recebi Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio. Mas se essa crença, essa fé, não envolver a prática do Novo Testamento da Bíblia, como diz aqui na palavra, no versículo 3, amar a Deus é obedecer a sua palavra. De uma forma bem clara, esse versículo, ele traz para todas as pessoas que assistirem esse vídeo uma resposta verdadeira, aonde Deus ele está dizendo que receber o Filho dele como Salvador é estar praticando a sua palavra, como nós vemos aqui escrito em 1 João, no capítulo 5, no versículo 3.
Então não existe outro caminho, não existe outra forma. Deus, Ele não é sentimento. As pessoas têm confundido muito emoções, sentimentos, no sentir, no estar se sentindo bem quando participa, muitas das vezes, de um culto religioso ou de uma confraternização no meio cristão, e elas se sentem bem, achando que isso já é o suficiente. Mas aqui, a palavra vinda da parte do próprio Deus, ela diz que amar a Ele, receber Jesus como seu Salvador, ter Ele como o seu Pai e fazer parte do plano da salvação, somente é para as pessoas que praticam a sua palavra, que têm um compromisso com o Evangelho. São pessoas realmente de uma fé verdadeira no Filho de Deus, em Jesus. São pessoas justificadas pelo sangue de Cristo. Pessoas que ao longo da sua caminhada, enquanto estiverem vivendo nesse mundo, vão errar, vão pecar, mas vão ter o desejo pulsando dentro do seu coração, a sede em querer praticar o Evangelho, a palavra, e elas vão lutar, muitas das vezes contra a sua própria natureza, como o Filho de Deus disse, Jesus falou que as pessoas que creem nele iriam travar uma batalha. São pessoas que seriam rejeitadas, humilhadas. Pessoas que viveriam pela fé, almejando um reino que não é este mundo, um reino superior. Pessoas que têm o processo da vida eterna como um foco, como prioridade, priorizando a salvação e a vida eterna. Então aqui, nesse pequeno versículo, como eu venho falado muitas vezes a mesma coisa, dizendo que somente um versículo pode mudar uma história, e esta história pode ser a sua. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, dizendo aqui, através dessa palavra, todos que recebem a Cristo são pessoas que irão praticar, obedecer o Evangelho. Pessoas que viveriam e viverão pela fé, e viveram pela fé. Como nós lemos em Hebreus 11, onde diz que são pessoas que o mundo não era digno nem de recebê-las, porque agiram a sua fé, crendo no invisível. E muitos passaram dessa vida para outra sem terem alcançado esta promessa, mas crendo-a, viveram nesse mundo vendo de longe e almejando.
a entrada no reino celestial, o qual essas pessoas estão hoje. Grandes heróis da fé. Leem em Hebreus 11, comece ali no capítulo de Hebreus, pode começar do 11, para poder entender o processo verdadeiro de uma pessoa que ama a Deus. Através do recebimento de Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Viveria na prática do Evangelho. Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Então esse Evangelho que está circulando pelo mundo hoje é apenas um Evangelho coberto de emoções e sentimentos. Na hora do vamos ver, as pessoas fazem as suas escolhas erradas. Trocam o prazer momentâneo deste mundo pela vida eterna. Preferem viver em função desse mundo, sabendo a verdade do Evangelho, mas não querendo ter um compromisso com a palavra, em viver na prática. E é o que tem acontecido. O reino dos céus, ele é tomado por esforço. Somente os fortes irão conseguir se apoderar dele. Recebi Jesus como meu Salvador, mas eu não tenho compromisso algum com o Evangelho, com a palavra. Leio a Bíblia e não tenho interesse em praticar, porque de repente isso não é para mim. Mas creio em Jesus. Saiba que isso é o engano, é o espírito do anticristo no mundo. Porque aquele que ama a Deus obedece o Evangelho. Então esse vídeo chega até a sua vida hoje para levar, como eu venho anunciado através desse canal, o puro Evangelho da Bíblia. E através desse único versículo, ele pode mudar a sua história. Como está dizendo aqui no versículo 4. 1 João, capítulo 5, eu li o 3, o 4, está dizendo assim: que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E qual é a vitória de uma pessoa que comprova que ela vence o mundo? Essa vitória, ela está fundada na fé que ela tem em Jesus, na prática do Evangelho, da palavra. Só essas pessoas conseguirão e conseguem vencer esse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Os justificados pelo sangue de Cristo conseguirão vencer o mundo através da sua fé, crendo que Jesus Cristo é o Senhor. E nós lemos aqui no versículo 3: todo aquele que ama, que diz que ama a Deus, que crê em Jesus, vivem na prática do Novo Testamento da Bíblia. Só essas pessoas vão ter essa força. São pessoas mais que vencedoras.
através desta fé, estarão dia a dia sendo justificada por esse sangue derramado na cruz. O justo viverá pela fé, e aquele que retroceder, Deus não terá prazer algum nesta pessoa. O que seria retroceder? Retroceder é ser atraído novamente por esse mundo e pelas coisas que nele há. Como, por exemplo, você recebeu o Evangelho, você é uma pessoa que conhece já a história de Jesus e tem uma certa influência nesse meio cristão, se envolveu de certa forma já com o Evangelho. Não existe nada que venha te trazer dúvida alguma. Você tem a certeza que esse é o caminho da verdade. Porém, a sua vida está completamente fora do processo da regeneração. Você continua ainda na mesma prática. Não abandona a prostituição, não abandona a mentira, não abandona o engano, não abandona o vício. Mas no momento que ouve uma palavra ou participa de alguma reunião, sente até algo que mexe com as suas emoções e com os seus sentimentos apenas. Quando participa de uma reunião, ouve alguma palavra, recebe alguma oração. Só que quando inicia novamente a sua caminhada na fé, tudo volta ao que era. A velha natureza ainda continua firme e forte, dominando a sua vida no pecado e na escuridão. Esse assunto ele é bem profundo e forte de falar, porque envolve a vida eterna ou a morte eterna. O Evangelho, Jesus, ele deu uma orientação a respeito dessas pessoas. Ele disse que seriam pessoas que nos últimos instantes, nos últimos dias, se apresentariam diante dele dizendo que eram cristãos também, que acreditavam nele, que conhecia ele, recebeu ele como Salvador algum dia. Mas a palavra que ele dirigiu a essas pessoas foram essas: nunca vos conheci. Por quê? Ele dirá essas palavras porque foram pessoas que não lutaram contra a sua própria natureza, não abandonaram a velha vida, simplesmente trouxeram para o meio evangélico a velha natureza junto com ela. Não renunciaram. Não renunciaram. Estão alinhadas com o mundo e com o pensamento do falso evangelho também, onde faz com que tudo possa ser feito sem ter nenhum problema. Basta só meia dúzia de lágrimas e tudo volta como era antes. Nós podemos ver a aberração no meio evangélico. Hoje em dia tem até igrejas para homossexuais. Daqui pouco tempo, várias igrejas estarão até aceitando homossexualidade como algo normal. Pessoas sendo
vista como pessoas que realmente têm um compromisso também com a palavra, com a igreja em si. Pessoas que terão um compromisso com a igreja, mas completamente longe do evangelho. Como nós vemos nesse mundo hoje, essa renca de pastor falso profeta. Um monte de falsos profetas andando por esse mundo, injetando doutrinas completamente fora do pensamento de Jesus. Como eu venho anunciado em vários vídeos anteriormente, a pessoa que recebeu o evangelho e quer ter um compromisso com ele, independente da igreja que ela esteja frequentando, se ela trouxer o Novo Testamento como o principal para a vida dela, olhando para a palavra escrita nele, como ela é, e deixando de lado, muitas vezes até o que ela ouve desses falsos líderes que estão anunciando um falso evangelho. Deixando de lado toda essa conversa errada. E ela mesma se propõe em se firmar no caminho da verdade, ela terá a direção de Deus, a direção verdadeira, a direção vinda do alto. O Espírito de Deus estará guiando aonde quer que você esteja. Não deixará com que você venha cair da graça. Você estará andando guiado pelo Espírito de Deus. Todos os que têm compromisso com a palavra, como diz aqui nesse versículo, são pessoas que vencem o mundo através dessa fé. Você ouviu, você vai conferir para ver se é verdade. Você está vendo algo errado, você não participa disso, mas você tem o seu relacionamento pessoal com Deus. As pessoas precisam entender que ninguém precisa de ninguém. Nós precisamos somente do Evangelho, da palavra da verdade anunciada. E o Novo Testamento, ele continua até nesse ano que nós estamos, 2023, ele continua sendo preservado, guardado pelo Espírito de Deus. Muitos tentam viver de forma diferente, práticas diferentes, pregações diferentes, doutrinas diferentes, mas a essência da palavra, ela continua a mesma e ela assim será por toda a eternidade. Passará diversas denominações, passará o céu, passará a terra, mas a palavra, ela permanecerá para sempre. Então, não se engane com esse pastor, com esse padre. Muitas das vezes fazendo até papel de palhaço para poder te alegrar. Como eu tenho visto aí, um pastor que eu não vou citar o nome, fazendo as pessoas rirem, trazendo piadas, mesclando piadas imorais com a moralidade do Evangelho. Nada a ver. E um monte de gente que não tem um compromisso com o Evangelho se rachando de dar risada, achando graça. E assim vai caminhando a humanidade. O sentimento tomando conta da vida das pessoas no meio cristão. Tudo sendo aceito da melhor forma que convém a cada um. Daquele que ouve e daquele que anuncia. Mas a palavra, ela é uma.
Não estou aqui atacando igreja nenhuma, porque todas as igrejas irão prestar conta diante de Deus. Todas, todos os líderes. Mas a palavra, ela será sempre verdadeira, leal, simples para todas as pessoas. Ninguém poderá chegar naquele grande dia e dizer: eu não sabia, estava tudo mudado, o evangelho foi alterado, o que o Senhor está falando não estava escrito. Ninguém irá poder falar isso, porque a palavra irá permanecer para sempre. Então não se engane. Se você recebeu o evangelho, mas tem a sua vida desregrada, com a sua velha natureza em plena atividade, você será apenas mais uma pessoa candidata ao inferno. E esta é a mensagem de hoje. Um vídeo direto, simples, poucas palavras, mas pode mudar a sua história. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!
Recebi Jesus como meu Salvador, mas eu não tenho compromisso algum com o Evangelho, com a palavra. Leio a Bíblia e não tenho interesse em praticar, porque de repente isso não é para mim. Mas creio em Jesus. Saiba que isso é o